E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes, estamos aqui no canal Pare para Pensar, nessa manhã de terça-feira, dia 15 de agosto de 2023, agora 6h34 da manhã, estou aqui para bater um papo com vocês, tomando a minha cervejinha. Hoje, né, o meu café da manhã e minha cerveja, porque para mim, hora não faço distinção de hora, né? Não tem esse conceito de manhã, tarde, noite, que eu tenho que comer certa coisa a tal hora, que de manhã eu tenho que tomar café, que meio-dia eu tenho que almoçar, de tarde eu tenho que tomar outro café e à noite tem que jantar. Para mim, eu posso jantar de manhã, almoçar à noite, tomar café no meio do dia, tanto faz, né? Eu faço a minha realidade. Então, deu vontade de tomar uma cervejinha, acabei de acordar, né? Tive uma ótima noite de sono, como sempre. Sono rejuvenescedor, o sono dos imortais. Dormir é muito bom. Então, né, muita gente pode estar achando esquisito, né? Eu tomar cerveja 6h pouca da manhã, porque isso não é o padrão. Então hoje o vídeo aqui é para falar sobre essa questão, né, do esquisito, da diferença, né, entre uma vontade, né, uma atitude racional, lógica, um comportamento que faz sentido, que não te deixa disfuncional, um comportamento lúcido, né, lucidez, porque tomar cerveja 6h pouca da manhã, sabe, é um ato de lucidez, porque eu estou exercendo a minha vontade. Algumas pessoas vão dizer, mas é um pico de glicose, sabe? Mas café também, entende? Qualquer coisa, fruta, se você comer de manhã, tudo é pico de glicose. A gente não consegue fugir muito dessa questão do açúcar, né? A gente pode diminuir, claro, né? O açúcar é sempre uma coisa que você tem que dosar muito bem na sua vida, mas o açúcar também é necessário, né? A glicose é energia. Então também não tem que se demonizar a glicose, né? Tem que se demonizar esse açúcar aí vagabundo, refinado, mas o açúcar da fruta, a frutose, a glicose nos alimentos e até o açúcar mascavo, que é um açúcar mais puro, né, digamos assim, com todos os nutrientes, tem as mesmas calorias de qualquer açúcar, mas tem muito mais nutrientes. Então você aproveita os nutrientes do açúcar mascavo muito mais do que se você utilizar um açúcar vazio desses aí, refinado. Então, isso aqui é lucidez, né? Exercer a sua vontade é lucidez. Então, antes de começar o vídeo, eu vou pedir, como sempre eu peço, a quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, nos ajude aqui a expandir esse trabalho para um número cada vez maior de pessoas. Nosso canal é direcionado para os niilistas, para os livres pensadores, racionalistas, céticos, misantropos, ateus, todos os grupos que olham a sociedade de uma maneira diferente, olham a sociedade de uma forma mais lúcida, mais racional, mais lógica, e por isso se tornam, muitas das vezes, esquisitos. Você ser esquisito, você ser estranho, não quer dizer que você tem algum transtorno. E o vídeo aqui hoje é para traçar muito bem essa diferença, demarcar, né? Mostrar que, muitas das vezes, né? Eu estou até fazendo esse vídeo aqui porque teve um comentário de um amigo aí no canal, que ele falou o seguinte, que nós, né, as pessoas que vivem mais isoladas, as pessoas que optam por um afastamento social, as pessoas que não gostam de se envolver com família, que não têm amigos, que vivem as suas vidas de forma isolada, sem família, sem casamento, sem relações, são vistas muitas das vezes pela psiquiatria como personalidade esquizotípica, que é um transtorno de personalidade, que é o esquizoide, né? Que também tem a ver com esquizofrenia, porque a palavra esquisito, na sua etimologia, vem do latim esquisitus, que na realidade é algo separado, algo muito bem escolhido, algo agradável
e muito bem escolhido, muito bem selecionado. Tanto é que no espanhol a palavra esquisito é um elogio. É algo agradável, algo muito bem escolhido, né? Muito bem separado, muito agradável. Então esquisito em espanhol é um elogio. Mas em português essa palavra se tornou pejorativa. Se tornou sinônimo de algo desagradável, de algo separado, porque é desagradável, diferente, né? Mas diferente como algo negativo. Então, daí surge a palavra personalidade esquizotípica, né, ou esquizoide, surge a palavra esquizofrenia, que são comportamentos diferentes do normal, comportamentos que nós devemos entender muito bem a diferença. Por isso que esse vídeo aqui hoje é para isso, é para fazer essa separação. Porque, como eu falei, esse amigo fez um comentário e disse que muitas das vezes nós somos enquadrados nesses grupos de personalidade esquizotípica. Isso é um erro, né? Porque a personalidade esquizotípica, dentro da psiquiatria, é algo que claramente demonstra um transtorno, uma disfuncionalidade, uma visão de mundo fora do contexto da realidade. O esquizotípico, a personalidade esquizotípica, demonstra uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade de interação social, uma dificuldade de interagir com o outro e de compreender o outro, uma dificuldade de expressar suas emoções, até mesmo emoções negativas. São pessoas que simplesmente não manifestam emoções. Isso é transtorno, isso é uma disfuncionalidade. Nós temos que entender que o que é disfuncionalidade? O que é ser disfuncional? É quando você... Vamos assim, traduzir em miúdos, né? Ser disfuncional é quando você não tem habilidade de fazer algo. Isso que é ser disfuncional. Quando você é funcional, você cria ferramentas, né? Cria habilidades na sua mente para fazer algo. Aí você é funcional. Ou no seu corpo, né? Habilidade na sua mente ou no seu corpo. Por exemplo, né? Dar saltos, um atleta de alta performance, ele criou, né, habilidade no seu corpo. Claro, também na sua mente, porque tudo está interligado. Mas existem certas habilidades que dependem quase que exclusivamente da mente, que são as questões sociais, as questões de habilidade social. Então, se você sofre porque você queria ter certas habilidades e você não tem, isso pode ser uma disfuncionalidade, isso pode ser um transtorno de personalidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Traduzindo em miúdos, a pessoa muitas das vezes quer namorar e não consegue. Né? As pessoas muitas das vezes querem ir numa festa e não consegue. Porque tem fobias sociais, porque tem medo das pessoas, tem medo da crítica das pessoas, não sabe como reagir emocionalmente numa situação social. Então, isso é transtorno de personalidade esquizotípica ou esquizoide. O que é o indivíduo esquizoide? Primeiro, o esquizoide, ou transtorno de personalidade esquizotípica, está classificado dentro da questão da esquizofrenia. Sempre uma pessoa esquizoide tem alguns traços de esquizofrenia. A esquizofrenia é algo muito mais acentuado, né? O indivíduo está totalmente fora da realidade, totalmente disfuncional. Muitas das vezes não consegue cuidar nem de si próprio. A esquizofrenia tem a ver com ter alucinações, ver o que não existe, ter crenças infundadas, crenças irracionais que tornam uma pessoa disfuncional. A pessoa não consegue, às vezes, muitas das vezes, nem se cuidar sozinha, nem sair de casa sozinha. Isso é esquizofrenia. A esquizofrenia tem vários níveis. Tem os níveis mais graves, onde as pessoas têm que ficar sendo cuidadas pelas outras. E existe o transtorno de personalidade esquizoide, que é algo mais, né, brando, a pessoa consegue viver, consegue se cuidar sozinha e tal, mas ainda assim está num nível de disfuncionalidade, digamos assim, está num nível de desconexão da realidade. Por quê? A pessoa de personalidade esquizoide, ou esquizotípica, ela tem muitos traços que parecem com, por exemplo, o misantropo, né? Ou eu, por exemplo, né? Eu sou um cara que eu tenho traços de personalidade esquizotípica. Entretanto, eu não tenho transtorno de personalidade esquizotípica. Por quê? Porque eu
No contexto do transtorno, que tem que ter um contexto de sintomas, né, muito característicos, eu não me enquadro. Por quê? E eu acredito também que muitas pessoas aqui não, mas se você, por exemplo, se enquadrar, você tem que perceber se você realmente está com algum tipo de transtorno, com algum tipo de dificuldade, com algum tipo de disfuncionalidade. Porque pode ser, é comum, né? Nesses comportamentos de isolamento social, nesses comportamentos onde você não quer relação com a família, não quer relação com ninguém, você não quer relação sexual, você não quer relação afetiva, nesse contexto pode haver transtorno, pode. Como eu falei, se for muito bem, digamos assim, se for muito bem pontuado por certos sintomas. E quais são esses sintomas do transtorno de personalidade esquizotípica? Quais os sintomas que caracterizam isso? Primeiro, sofrimento. Todo transtorno envolve sofrimento. Segundo, disfuncionalidade. Ou seja, inabilidade social. Querer fazer algo e não poder, querer interagir socialmente e não poder. Porque não sabe, porque tem medo, porque é tímido, porque tem medo do contato social. Tudo isso envolve transtorno. O transtorno sempre tem a ver com uma disfuncionalidade, como eu falei. Então, uma característica também do transtorno de personalidade esquizotípica é a ausência de lucidez. As pessoas que estão com esse transtorno, que são esquizoides, que têm um comportamento esquizoide, geralmente, muitas das vezes falam de uma forma diferente que as outras pessoas falam, não usam as gírias, não entendem, não espelham, né? Olha só que importante. Quando você vai conviver em sociedade, qualquer sociedade, para você ser bem aceito, para você ter uma reverberação, uma empatia das pessoas, você tem que agir com espelhamento. O que é o espelhamento? É copiar, basicamente. Ora, não tem sentido eu estar aqui no Rio de Janeiro, né? Hoje, 2023, me vestindo como as pessoas se vestiam na década de 60. Né? Não tem sentido eu chegar numa faculdade cheia de jovens e eu estar com uma gravatinha borboleta, né? Roupa toda colorida, roupa roxa, calça roxa, né? Um terno aqui cor de abóbora. Cara, isso é esquizoide, isso não é normal, a pessoa está fora da realidade. É uma visão quase que teatral, né? Me remete até aquele filme Debi Lloyd. Debi Lloyd são, com certeza, pessoas que têm um transtorno de personalidade esquizotípica. Aquele filme Debi Lloyd, né? Você vê que eles vão às festas e se vestem de uma forma totalmente inconveniente e acham que estão arrasando. Eles têm dificuldade de relacionamento, eles são quase como se fossem crianças. Vivem no mundo fora da realidade. Agem como crianças. Então, você vê que se você deixar também a criança, ela não tem muita noção de como se vestir, ela não tem muita noção de como interagir socialmente. Olha só que interessante, o transtorno sempre tem a ver com isso. O que é o retardo? É alguém que está lá atrás, né? Alguém que não evoluiu além da infância. Isso se chama retardo mental. Por isso as características de retardo mental remetem à infantilidade. Tudo que é infantil, quanto mais infantiloide, quanto mais abobalhado, quanto mais sem noção, mais retardo o indivíduo demonstra. Então, acho que é bem claro, né? Transtorno de personalidade esquizoide. O cara pode ser, vou dar o meu exemplo, né? O cara pode, por opção, eu optei por viver sozinho, eu optei por me afastar de família, eu optei por não ter mais casamento, não ter mais filho, até mesmo relações sexuais eu não me interesso, né? Envolvimento com pessoas para ter sexo. Tudo isso parece um transtorno de personalidade esquizoide. Eu vivo sozinho, se deixar eu fico dentro da minha casa. Agora, eu não tenho as características principais, isso tudo é opcional, porque se eu precisar, né, me relacionar socialmente, eu me relaciono com total tranquilidade. Se eu hoje quiser correr atrás de arrumar uma namorada, eu vou arrumar com toda tranquilidade. Se eu quiser correr atrás de ter amigos, eu vou ter amigos com toda tranquilidade. Eu não tenho essa inabilidade, eu não tenho essa disfuncionalidade. A minha questão é opcional. Eu compreendi que eu não gosto desses ambientes. Eu compreendi que eu não gosto de pessoas na minha vida. Que pessoas são problema, que família é problema, porque sempre é problema. Eu entendi que eu não quero sofrer.
me apegando a pessoas. E para mim isso é totalmente desnecessário. Na minha vida isso não faz falta. Então, para mim não é uma falta, uma carência, uma dificuldade. É uma opção. Simplesmente, né? E nesse aspecto não envolve transtorno, mesmo porque eu sou um cara extremamente lúcido. E a lucidez não faz parte dos quadros de esquizofrenia. Né? Como, por exemplo, um quadro de personalidade esquizotípica ou esquizoide que envolve uma pessoa que está fora do contexto. Uma pessoa, como eu falei, muitas vezes se veste de forma diferente dos outros, chama a atenção, se veste de uma forma anacrônica, fora do seu tempo, ou de uma forma infantil. Pessoas que gostam de músicas infantis, diversões infantis, tudo isso pode estar nesse contexto, né? Não necessariamente, mas pode estar nesse contexto. Quando a pessoa se isola, né? Isolamento social, dificuldade de interação social, seja com pessoas estranhas, com pessoas da família, dificuldade de demonstrar emoções, né? E isolamento, né? A pessoa se isola no seu próprio mundo e não se expressa, não se comunica, vai ficando cada vez mais esquisita, mais esquizoide, e a pessoa sofre com isso. Então, muitas das vezes a pessoa nem detecta, né, que tem esse problema, mas é visível, né, por essas características. E essas pessoas muitas das vezes criam crenças, né, que não tem a ver com a realidade. Como eu falei, são pessoas que se expressam da forma de falar diferente do normal, das pessoas comuns, ou seja, a pessoa tem inabilidade de fazer o espelhamento, né, de se fundir ali no ambiente social e de ser só mais um dentro da multidão, né? Porque a interação social é isso. Quanto mais você é aceito, quanto mais você é popular, as pessoas, você chega e se dá bem com todo mundo, mais anônimo você fica dentro do grupo, né? Porque aí você fica confortável, porque você está anônimo. Mas quando você é tímido, quando você está no ambiente social e você se retrai, você fica sozinho no canto, você tem dificuldade de falar com as pessoas, tem timidez, tem medo de pagar mico, sabe? No ambiente de faculdade, você é aquele cara isolado, sem amigos, sozinho, evita olho no olho, evita interação social, e isso é transtorno. Agora, se você é um cara mais na sua, mais reservado, normal. Então, existe essa diferença, né? Como eu falei inicialmente, o colega disse que muitas das vezes nós somos confundidos com personalidade esquizotípica ou esquizoide, mas não tem como se fazer essa confusão, né? Nem os psiquiatras vão cair, né, nesse erro, né? Porque é muito claro, é um sintoma de transtorno, como eu falei, que é inabilidade social, é sofrimento, a pessoa às vezes... Tem os incels, né? Que são chamados celibatários involuntários. Então, o que é celibatário involuntário? Geralmente o cara alega o quê? Que é feio. Isso não é desculpa, tem um monte de gente feia aí que tem namorada, que tem relações normais. O cara é feio, o cara alega que é feio, alega que não tem habilidade social, alega que é pobre. Tem um monte de desculpa para não arrumar uma namorada. Aí diz que é celibatário involuntário, incel. Mas isso quer dizer o quê? Um transtorno, uma dificuldade de interação social, uma dificuldade de arrumar namorado, de interagir com as pessoas, de se relacionar com as pessoas. Isso não é opcional, isso não é voluntário, é involuntário, por causas externas, porque a sociedade cobra, o cara acha, né, que ele não corresponde ao que a sociedade cobra, então por esses fatores externos ele fica sozinho, isolado, muitos vão para os games, ficam horas e horas jogando, muitos escolhem profissões onde ele fica mais isolado das pessoas, e alguns caem em depressão, né? E aí é um problema sério. E isso tem que ser tratado, gente, isso tem que ser cuidado. Se você identificou algum desses elementos na sua vida, se você, por exemplo, é um misantropo, é uma pessoa isolada socialmente, uma pessoa que se afasta da família, se afasta dos amigos, não quer ter relacionamento, não tem medo, né? Fobia social, você precisa procurar um tratamento. Você precisa procurar um psicólogo, em último caso, até um psiquiatra, né? Muitas das vezes isso envolve também depressão, né? Às vezes tem que até fazer uso de medicação. Então, se você detectou que você está nesse contexto, às vezes, de niilismo, de isolamento social, de afastamento social, e você identifica que isso é um sofrimento para você, você tem que procurar ajuda. Agora, se você faz isso por opção, né? Eu, por exemplo, interajo normalmente no meu trabalho, mas eu tenho autoridade, autonomia,
no meu trabalho para fazer só o que eu quero, em qualquer lugar, né? Então, se tem festinha no trabalho, festinha de aniversário, eu não gosto, eu não comemoro, eu não vou. Entende? Eu não participo. Ah, tiver um churrasco, se eu tiver com vontade de ir, eu vou. Interajo normalmente. Entende? Então, o problema todo é esse, é quando você sofre porque você não consegue fazer algo. Agora, se você tem toda a liberdade para fazer o que você quer, para arrumar uma namorada, para arrumar relacionamento, para estar na roda de amigos, se você tem todas essas habilidades e você simplesmente abre mão porque você não acha mais interessante, ou não gosta, ou prefere ficar na sua, eu, por exemplo, descobri na solidão a minha maior felicidade. Se existe alguma felicidade nesse mundo aqui, para mim é a solidão, porque sempre que eu estive com o ser humano, é um trabalho que eu não quero ter. Sempre que eu estive com o ser humano, você estar com o ser humano demanda que você dê atenção, demanda que você faça muitas das vezes o que o outro quer e não o que você quer, porque viver em sociedade é isso, né? É fazer concessões o tempo todo. Se as pessoas falam, vamos ali, né? Você está no grupo, você tem que ir, mesmo sem querer ir. Entende? Se você já não vai, você já começa a ser mal visto. Então eu não gosto de ficar fazendo concessão para ninguém. Eu descobri isso, que liberdade para mim é fazer só o que eu quero. É acordar de manhã e me deitar à noite. E nesse período eu só fiz o que eu quis. Com a exceção do trabalho, né? Porque trabalho não tem jeito. Você tem que trabalhar para sobreviver, né? Mas eu descobri que eu não preciso disso, dessa questão, dessa dependência das pessoas. Mas eu identifico que eu me expresso muito bem, né? Eu tenho até essa questão dessa necessidade. Quando você tem essa necessidade de se expressar, até mesmo emocionalmente, isso é extremamente saudável. Então, rede social, para mim, é isso, né? O YouTube aqui me faz bem. Eu canso de dizer, é uma terapia para mim. Me expressar, conversar com os inscritos, conversar nos comentários, também aprendo muito com as pessoas suscitam aí, né? Dão sugestão de temas, suscitam temas para a gente trabalhar aqui, como foi o caso desse tema aqui hoje, que foi sugerido num comentário, porque o comentário foi esse, né? Dessa confusão que se faz entre uma pessoa mais reservada, que opta pela vida solitária, que opta pela vida sem família, sem transtorno, sem pessoas, porque a psiquiatria, a psicologia, todos esses grupos, principalmente a parte médica, né, da psiquiatria, a psicologia também, né, que trata do comportamento, sempre dizem que você tem que socializar, sempre dizem que você tem que casar. Que coisa idiota! Quando é que eu tenho que casar? Quem é que inventou isso? Quem é que inventou que eu tenho que me relacionar? Quem é que inventou que eu tenho que estar em roda de amigos, cheio de gente dentro da minha casa? Quem é que inventou isso? Isso é simplesmente um padrão de massa. Ora, se eu sou um indivíduo mais intelectual, se eu gosto de silêncio, né? Criança é barulho, gente é barulho. Família é a porreação. Tu tá andando da tua casa, daqui a pouco toca a campainha, vem tuas famílias pra te encher a porra do saco. Pô. Eu não gosto dessa merda. Não gosto. Eu gosto da minha solidão. Eu não gosto de receber ninguém dentro da minha casa. Sabe? Estou muito bem com essa interação aqui com vocês no canal. Optei por essa vida. Então é uma opção, né? É simplesmente você abre mão de um comportamento. É diferente de você não conseguir ter um comportamento. Entende? Então existe uma diferença muito grande entre você optar por uma vida mais racional, mais lógica, onde você vive uma vida minimalista, onde você tem menos gastos, onde você acumula mais energia, mais saúde, porque quanto menos contato você tem com as pessoas, menos você adquire as doenças dessas pessoas. Tudo isso, né? Então é uma questão racional. E a lucidez, acima de tudo. Um quadro de transtorno de personalidade esquizotípica ou esquizoide vai sempre ter algum traço de esquizofrenia, algum traço de dissociação da realidade. E aí é fácil perceber quando uma pessoa está nesse transtorno. Porque é uma pessoa que não age de forma muito lúcida. Ela se fecha no mundinho dela e ela começa a ter um comportamento esquisito, né? Estranho, diferente da maioria e que muitas das vezes e quase sempre está associado com algum tipo de transtorno de personalidade. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Vou finalizar pedindo aqui que, por favor, quem não é inscrito ainda no nosso canal, que se inscreva, nos ajude a expandir esse trabalho para o maior número de pessoas e sempre, né, nos direcionando para os nihilistas, para os misantropos, para as pessoas que buscam essa vivência mais introspectiva,
mais individualista. Então é para esse público que a gente direciona o nosso trabalho. Então, abraço a todos, fui.